Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos fazendo a exposição da carta de Tiago. Já aprendemos bastante sobre esta carta e você que deseja aprender mais, acompanhe as nossas mensagens que estão aí no YouTube disponíveis, todas elas até agora, tá? Hoje nós iremos terminar o capítulo 3 desta carta. Na semana passada nós falamos do versículo 1 até o versículo 12, e hoje nós iremos terminar falando do versículo 3, expondo o versículo 13 até o versículo 18. Amém? Então, por favor, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Aconselho àqueles que não ouviram as mensagens anteriores que procurem lá no nosso canal no YouTube, YouTube/Escola do Silêncio. Todas as mensagens foram gravadas e estão lá, disponíveis, tá bom? Então vamos lá, Tiago capítulo 3, versículo 13. Todos acharam? Amém. Vamos ler, diz assim o texto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez em oração nós nos humilhamos diante de Ti, nos colocamos diante do Senhor e confessamos que nós não temos condições nenhuma de expor a sua palavra, porque o homem não tem nada para acrescentar. Por isso pedimos ao Senhor que fale o teu Santo Espírito com a igreja, que o teu Espírito instrua através da sua palavra e que possamos ser alimentados nessa manhã e crescermos no conhecimento e na graça. Ensina-nos, Senhor, a sermos sábios, como diz a sua palavra, não a sabedoria humana, terrena, mas a sabedoria que vem do alto, porque é essa sabedoria que transforma a nossa vida, é essa sabedoria que edifica o nosso ser e nos transforma por dentro. Fala conosco, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus nós oramos, amém, e graças a Deus. Amém, queridos. Podem sentar, por favor. Irmãos, quando nós analisamos todo o contexto da carta de Tiago, nós vamos perceber que o finalzinho do capítulo 3 ainda faz parte de tudo aquilo que ele já havia falado nos 2 capítulos anteriores. Lembre-se que Tiago ele vai explicar que o cristão verdadeiro, que é sábio, ele não vai fazer acepção de pessoas. A fé verdadeira, a religião verdadeira, ela não faz acepção de pessoas. A fé verdadeira, ela produz boas obras. E essa fé verdadeira, ela faz com que aquele que professa essa fé, ele viva com sabedoria. E uma pessoa sábia, ela não vai fazer acepção de pessoas, ela não vai diferenciar o trato do rico para com o pobre ou do pobre para com o rico. Ele vai tratar todas as pessoas de maneira
igual, sabendo que Deus também assim nos tratou. E Tiago, ainda nesse raciocínio, ele vai falar da sabedoria aqui. E é um tema muito pertinente, é extremamente importante nós aprendermos sobre sabedoria. Porque a sabedoria, ela, no conceito humano, conceito dicionário, se você pegar o dicionário e procurar o que é sabedoria, no dicionário vai estar escrito que sabedoria é caráter de quem ou de alguém que é sábio. Num entendimento um pouco mais popular, a sabedoria ela está ligada diretamente à esperteza. E se a gente for associar sabedoria ao conceito que nós encontramos no dicionário, de grande conhecimento, de ciência, de erudição, de saber, obrigatoriamente esse conceito vai nos levar a honrar homens terríveis. Homens que foram muito sábios, homens extremamente eruditos, homens que tinham muito conhecimento, mas que eram homens terríveis. Eram homens que causaram morte, destruição, homens que causaram caos. Eu poderia citar aqui o nome de muitos. Se você pegar uma lista aí dos 50 homens mais sábios, mas que também eram terríveis, ou sábios não, né? Homens que eram cheios de conhecimento, homens que eram cheios de erudição, que tinham um conhecimento sobre ciência, astrologia, política, comportamento humano, naturalista. Todos esses homens que tinham tanto conhecimento causaram muitas mortes. Poderia citar, já falei semana passada sobre ele, Adolf Hitler, poderia falar de Mao Tse Tung, poderia falar de Lenin, entre outros, que eram extremamente inteligentes, conhecedores de todo tipo de ciência, mas que não eram sábios. Então, se nós confundirmos sabedoria com inteligência, se confundirmos sabedoria com conhecimento de ciência, humanista, filosófico, nós seremos obrigados a dizer que esses homens terríveis também eram homens sábios. Mas, na verdade, a sabedoria não tem nada a ver com inteligência, com esperteza, com conhecimento de ciência, e muito menos com idade, tá? Muito menos com idade. Porque algumas pessoas dizem que todo homem mais velho é sábio, e nem sempre é assim. Às vezes nós encontramos homens com 60, 75 anos, 80 anos, que agem igual uma criança, um jovem de 18 anos, que age igual. Prova disso, posso dar um exemplo muito claro para você. Imagina um homem de 60 anos de idade, que de repente largou a sua esposa, ou separou-se da sua esposa, e de repente encontra uma novinha. As atitudes desse homem que tem 60 anos parecem a atitude de um adolescente, porque ele se rende aos desejos e parece que toda a suposta sabedoria, inteligência, conhecimento daquele homem vai por água abaixo, porque ele fica atrás da mulher igual um cão rastejando atrás de comida. Cadê a sabedoria? Então, nem sempre idade significa sabedoria. Conheço adultos que são tão insensatos e tolos quanto um jovem, que é inconsequente, de 16, 17 anos. Então, nem sempre sabedoria está associado à idade também não. O Tiago, ele vai falar que o ser humano naturalmente é tolo, ou seja, naturalmente não tem sabedoria. Nós não temos sabedoria, nós já nascemos no pecado. O pecado nos faz nascermos tolos. E só há uma maneira de adquirirmos sabedoria, e Tiago já falou sobre isso de forma resumida. No capítulo anterior ele disse: quem precisa de sabedoria, ou quem quer sabedoria, peça a Deus, que o dá livremente. Então, a fonte da sabedoria, a origem da sabedoria, ela não é humana. Ela não nasce no coração humano, ela não nasce no conhecimento sobre filosofia, ela não nasce no conhecimento sobre coisas naturais. A sabedoria, ela não nasce única e exclusivamente daquilo que você aprende no seu dia a dia,
conforme os anos vão se passando. Não. A sabedoria, ela tem uma origem. E a origem da sabedoria saudável, a sabedoria, vem de Deus. Porque todo tipo de sabedoria humana, diante de Deus, é loucura. E o apóstolo Paulo já deixou isso muito claro na carta aos Coríntios. A sabedoria humana diante de Deus é loucura, e Deus fez ela se tornar loucura. Porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os sábios, Então nós precisamos ter isso em mente. Se eu quero ser uma pessoa sábia, se eu preciso de sabedoria para conduzir a minha vida, para conduzir o meu trabalho, para conduzir a minha casa, para conduzir o meu casamento, conduzir os meus filhos, ou qualquer questão ou situação da minha vida, eu preciso de sabedoria, porque naturalmente eu não tenho sabedoria. E aquilo que aparentemente é sabedoria humana, na verdade é tolice, porque sabedoria humana não existe. Raciocina comigo, se a minha natureza é pecaminosa, se eu sou o resultado do pecado, se os meus pensamentos, as minhas vontades, o meu coração é corrompido pelo pecado, como alguém corrompido pelo pecado, caricatura do que deveria ser lá no original, no Éden, como é que eu, sendo uma caricatura do que Deus preparou para ser, eu vou conseguir ter sabedoria? Como alguém que é depravado, impuro, vai produzir boa sabedoria? Não vai. O que vai sair do nosso coração, da nossa mente, das nossas vontades, dos nossos desejos, está diretamente ligado àquilo que nós somos. A nossa natureza vai produzir coisas ruins. Por isso que a Bíblia diz que naturalmente o homem, quando nasce, ele já está em ira com Deus, já está em guerra com Deus, não tem paz com Deus. Naturalmente nós não vamos produzir sabedoria e precisamos buscá-la, precisamos receber essa sabedoria que vem do alto. E aquilo que aparentemente é sabedoria, Tiago vai dizer que não é. Essa sabedoria, na verdade, é tolice, é engano, é enfado e que não acrescenta nada na nossa vida. Absolutamente nada. Vamos ler mais uma vez o início aqui. Tiago começa o texto dizendo assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Talvez se você perguntar para uma pessoa assim, você é uma pessoa sábia? Talvez ela por orgulho, vaidade ou por não querer se inferiorizar, ela vai dizer assim, sim, eu sou sábio. Mas a melhor maneira de você fazer uma pessoa enxergar que ela não é sábia de fato, é você fazendo ela se examinar. Quando você olha para ela e fala assim, quem dentre vós é sábio e inteligente? Analisa. Para pensar se a sua conduta, se aquilo que você fala, se aquilo que você faz, está permeado, ou está envolvido, ou está cheio de sabedoria. Olha para a sua vida e faça uma análise. Tiago está falando isso com a igreja. Olhem para vocês. Quem aí no meio de vocês é sábio e inteligente? Se você lembrar, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, na igreja há os litígios, as contendas, as brigas. E aquela igreja, ao invés de resolver as questões dentro da igreja, lavar roupa suja dentro de casa, eles estão pegando todas aquelas contendas e entregando na mão dos ímpios, para que os ímpios deem um veredito, para que os ímpios julguem a causa do povo de Deus. E Paulo olha para a igreja e diz assim, por acaso não há nenhum sábio entre vós? Para que vocês julguem essas causas aí dentro da igreja? Vocês estão levando para os tribunais dos ímpios, a causa que era para ser resolvida entre irmãos aí dentro? Não tem conhecedor ou sabedoria, ou alguém sábio no meio de vocês? A questão é exatamente essa. Tiago está olhando para a igreja e está dizendo, porventura não tem sábio aí? Quem é que é sábio? Quem é que é sábio e entendido? Será que vocês estão realmente sendo sábio e entendido? Por quê? Se no meio de vocês tem gente que fala que crê, mas as suas práticas mostram o contrário. Tem gente que diz que conhece o Evangelho, diz que conhece a Cristo, mas faz acepção de pessoas. Será que isso realmente é sabedoria? Será que tem gente sábia e inteligente? Pelo que parece, não. Porque a sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é o conhecimento aplicado. Porque não basta só conhecer. Você precisa conhecer e aplicar aquilo que você conhece.
Isso sim é sabedoria. Aplicar aquilo que você conhece. Quando você conhece a verdade e aplica a verdade, aí você sabe. Por exemplo, todo médico sabe que se você fumar, isso vai te trazer malefícios. É ou não é? Médico sabe que se você fumar, vai trazer problema para você. Você vai ficar com câncer no esôfago, no pulmão, vai causar um monte de problema para você. Mas aquele que sabe disso, fuma. Está entendendo? Aquele que diz para você fazer dieta, porque é melhor para a sua saúde, ele mesmo não faz. Aquele que diz, olha, não coma gordura, evite fritura. Aí você vai no consultório dele, quando você chega, do lado tem a caixinha do McDonald's. Ele acabou de comer um lanche do McDonald's. Tem conhecimento, mas não aplica conhecimento. Isso não é sabedoria. Sabedoria é você ter o conhecimento e aplicar todo esse conhecimento. Porque quando você tem conhecimento e não aplica, você é só um homem cheio de conhecimento. Você é só um homem que estudou, que aprendeu, mas tudo aquilo que você aprendeu está guardadinho numa caixinha e só serve para uma coisa: para transformar você numa pessoa soberba, invejosa, vaidosa e orgulhosa. Porque quando você adquire conhecimento e não aplica aquele conhecimento, para que você está adquirindo ele? Para se vangloriar, para dizer que sabe, para dizer que conhece, para aparecer. E Tiago vai dizer, não adianta nada. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem? Mostre-me em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Então a sabedoria, ela se mostra através dos frutos. É através dos frutos ou das obras. Veja que Tiago está falando de obras aqui novamente. Ele está dizendo que só tem uma maneira de você conhecer uma pessoa que é sábia. Não é por aquilo que ela fala somente, mas se ela aplica tudo aquilo que ela fala. Se você encontra resultados naquilo que ela fala. Porque se ela não põe em prática aquilo que ela fala, ela só é um depósito de conhecimento. Está guardado só para dizer que sabe. É o caso do médico que diz para você não fumar porque faz mal, mas ele mesmo fuma. Ele tem até conhecimento para me passar, mas ele não usa esse conhecimento, ele não aplica esse conhecimento. E isso não é sabedoria. Absolutamente. Você olha para uma pessoa e ela diz, sou sábia, fala com erudição, expõe conhecimento sobre ciência, sobre política, sobre a natureza, sobre as coisas de Deus, sobre tudo que você conversar, a pessoa sabe, ela tem assunto, ela conhece. Mas depois que ela termina de falar, tudo aquilo que ela diz que conhece, que ela sabe, ela não aplica. É como você dar um conselho para alguém. Alguém olha para você e diz, eu estou com problemas no meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho brigado com a minha esposa dia após dia por causa da impaciência dela, por causa da minha impaciência. Eu não sou paciente, pastor, com a minha esposa. Aí o pastor olha para ele e diz assim, não, meu filho, mas você precisa ter paciência. Porque a palavra de Deus, ela diz isso. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, quanta sabedoria, quanta inteligência, quanto conhecimento. E aí um dia você vai na casa do pastor fazer uma visita, pastor que te aconselhou a ter sabedoria e paciência. Quando você chega na casa do pastor, ou de um irmão que você pediu aconselhamento, quando você chega lá, o pastor está olhando para a mulher dele e fala assim, ô mulher, está de brincadeira com a minha cara? Pelo amor de Deus! E aí você vê o pastor agindo totalmente contrário daquilo que ele ensinou para você. Acontece? Sim. Não significa que nós seremos perfeitos. Não. Como eu já disse na semana passada, toda vez que nós nos encontramos aqui pela manhã, ou em qualquer outro culto, nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos instrui, e tudo aquilo que nós estávamos fazendo de errado, a gente passa a lutar para fazer da maneira certa, da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. E cada ano que se passa, a gente vai melhorando um pouquinho.
a gente vai se aperfeiçoando, porque a palavra de Deus vai penetrando no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, e vai nos dando a direção para viver uma vida correta, ética, diante da palavra de Deus. E Tiago está dizendo, se você diz que é sábio, essa sabedoria precisa ser evidenciada. As pessoas precisam ver essa sabedoria através dos frutos. A pessoa precisa olhar para você e ver que aquilo que você fala está sendo refletido nas suas ações. Porque se você diz que é sábio, mas as suas práticas são contrárias àquilo que você diz que sabe, toda essa sabedoria que você possui é tolice. Toda essa sabedoria que você diz que possui, na verdade, não é sabedoria, é tolice. Por isso que ele vai dizer assim, ó, vamos ler, versículo 14, se pelo contrário, ou seja, se você diz que é sábio, mas você não evidencia essa sabedoria, ela não é clara diante das pessoas em obras, pelo contrário, o que você tem no vosso coração é inveja amargurada e sentimento faccioso. Nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Olha como isso aqui é forte. Se você diz que é sábio, tem muito conhecimento sobre tudo, bíblico, filosófico, humanista, naturalista, ciência, astrologia, astronomia, se você diz que tem conhecimento e é sábio, mas isso não se evidencia através das suas práticas, todo esse conhecimento, na verdade, você tem por inveja. Você tem por espírito faccioso, para causar divisão, é para causar contenda, e a gente sempre fala sobre isso aqui. Quantas pessoas a gente vê expondo os seus conhecimentos, mas não tem o intuito de promover paz, não tem o intuito de promover harmonia, não tem o intuito de promover entendimento, vai fazer o contrário, o efeito é contrário. Quando você tem conhecimento, mas não aplica da maneira correta, aquilo que você conhece, ao invés de trazer sabedoria, entendimento, paz, vai trazer contenda. Vai trazer divisão, porque espírito faccioso é exatamente isso. É divisão, é separação, é barreira. Se torna vaidade, inveja. E sabe o que é inveja, irmão? Já parou para pensar na inveja? Já parou para pensar no que é contrário à inveja? Na antítese ou no antônimo de inveja? Porque se eu tenho conhecimento, não aplico da maneira correta, eu não sou sábio. E isso me faz um invejoso, um homem com espírito faccioso. A inveja é a falta de admiração. Sabia disso? Quando você não admira alguém, quando acaba a admiração, aquela pessoa que você antes admirava, ela se torna objeto de sacrifício para você. Ou de trampolim, você quer derrubar aquela pessoa de qualquer jeito. O contrário de inveja é exatamente isso. Você vê, olha no Antigo Testamento, Saul era rei de Israel. E o que moveu o coração de Saul? Tinha um título. As pessoas procuravam Saul para ter entendimento, para buscar conselho, buscavam o sacerdote, buscavam os conselheiros. De repente, aquele homem que era rei, que é supostamente sábio, vê alguém do seu reino, um soldado, um servo fiel, sendo ovacionado. Davi começou a ser reconhecido, as mulheres cantavam, dizendo, Saul matou 1000, Davi matou seus 10 milhares. E Saul, que deveria se alegrar, deveria pegar todo o conhecimento que tinha e admirar Davi, reconhecer a glória de Deus na vida de Davi. Pelo contrário, ele deixou de admirar Davi e passou a odiar Davi. A inveja tomou conta do coração daquele homem, que agora, Davi não é mais objeto de admiração, Davi agora é objeto de sacrifício. Ele precisa sacrificar a Davi, porque senão ele perde o seu reconhecimento. Senão ele perde o seu posto. A inveja causa esse tipo de sentimento em nós. Espírito de facção. Se eu digo que sou sábio, mas não evidencio isso através das obras, de fato o que eu sou é um invejoso.
O que eu sou é um homem faccioso. Em algumas traduções, ele diz que esse conhecimento, essa sabedoria não aplicada, ela também é ganância, egoísta. Não é só ganância, tá? Porque, de certo modo, a ganância é até benéfico. Porque a ganância é o desejo que você tem de conquistar, e não é pecado. Você ter desejo de conquistar um bom emprego, ter desejo de conquistar uma boa casa, ter desejo. O problema é a ganância egoísta, que faz você pensar somente em você e fazer de tudo para conquistar, ainda que fira princípios e pessoas. Em algumas traduções ele usa ganância egoísta. E Tiago vai dizer que essa falsa sabedoria, ela não é de Deus. Esse conhecimento exagerado das coisas, não, exagerado só para você entender, porque nenhum conhecimento exagerado é ruim. Quanto mais você conhece, melhor. Conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de você, ninguém toma de você, é seu e acabou. Então é sempre bom conhecer, mas não adianta nada conhecer e não aplicar. Ele diz que esse conhecimento que não é aplicado, ele não é o conhecimento de Deus, ele é terreno, ele é humano, ele é diabólico, nasce na inveja, nasce na vaidade, nasce no orgulho, na soberba, nasce em um coração faccioso, em um coração contencioso. Olha o que ele diz, versículo 14, mais uma vez. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, não é a sabedoria que vem de Deus. Às vezes, quer ver? Às vezes, algumas frases que têm uma ideia de sabedoria, elas na verdade não têm nada de sábia, não tem nada de sábias por trás. Elas são terrenas, são mentirosas, são criações do homem. Eu poderia citar um monte aqui. Já falei de algumas uma vez, de conhecimento de sofia, né? Conhecimento popular que aparentemente é sabedoria, por exemplo, quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Quem concorda com essa frase? Levanta a mão. Quem não concorda com essa frase? Levanta a mão. Se eu disser para você que eu concordo com ela, você vai ficar assustado? Porque presta atenção, para pensar na frase, todos os caminhos levam a Deus, ok? Aí você lê o texto bíblico, a palavra de Deus diz que naquele grande dia, todo joelho se dobrará, todo. Então todos os caminhos vão levar até Deus, a diferença é o que vem depois. Sim, todos os caminhos levam a Deus? Levam, porque naquele grande dia todo joelho se dobrará. Uns que escolheram Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, serão salvos. Outros que não escolheram o caminho, que é Cristo, serão condenados, mas todos irão diante de Deus, independente do caminho que escolheram. Então todos eles vão levar diante de Deus, porque vai ter um julgamento. Todo mundo vai estar diante de Deus para ser julgado segundo as suas obras. Você entendeu? Alguns dizem, é sabedoria popular, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é sabedoria? Mas algumas pessoas aceitam como sabedoria, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar falhas e erros nessas supostas sabedorias, que na verdade nascem no coração do homem, nascem na mente do homem, e não são do céu, não são do alto. Não são. Até parecem bonitinhas, até parecem legais, mas na verdade elas não têm resultado prático e elas não condizem com a verdade. Eu conheço homens que são extremamente inteligentes, conhecem muito. Eu já citei aqui um pastor, um historiador, muito inteligente. O cara conhece de astronomia, arqueologia, conhece da história do povo judeu, do povo hebreu, conhece a história da Bíblia, conhece a Bíblia, mas não é sábio.
porque interpreta de uma maneira completamente diferente aquilo que a Bíblia diz, de maneira completamente equivocada. É inteligente, tem conhecimento, mas e aí? Do que adianta ter todo esse conhecimento? Do que adianta? Não vale de nada. Nós, por exemplo, sabemos que temos que estender a mão para o pobre ou para o necessitado, ou não sabemos? Hein, gente? Sabemos que temos que amar uns aos outros. Sabemos que temos que nos entregar em prol dos outros, assim como Cristo se entregou para nós. Sabemos que temos que amar o próximo como a nós mesmos. E sabe o que é amar o próximo como a nós mesmos? É querer que ele desfrute de tudo aquilo que eu desfruto. Tem uma ação social na igreja, a gente está recolhendo roupa para entregar para os moradores de rua. Aí o camarada vai lá na gaveta da casa dele, pega aquela camisa manchada, rasgada, o sapato furado e entrega para a ação social, dá aí para o pobre. Meu irmão, isso não é amar, não. Você usaria roupa? Você não usaria. Então, cadê o conhecimento que você tem? Vale de alguma coisa? Não vale de nada. Porque quando a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, aquilo que você dá para a pessoa é aquilo que você usaria. Aquilo que você come é aquilo que a outra pessoa também tem que comer. Isso é amar o próximo. Eu tenho todo esse conhecimento, mas cadê? Aonde eu aplico? Onde é que está a evidência desse conhecimento? Não existe. Não tem. Então esse conhecimento não é do alto. Essa sabedoria não está sendo, essa inteligência, esse conhecimento não está sendo aplicado. E Tiago diz, versículo 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, não vem de Deus. Antes ela é terrena, animal e o quê? Demoníaca, diabólica. Pode ser até bonitinha. A filosofia por trás, aquela coisa bonitinha, pode ser até bonitinha. Mas não é de Deus, não. É do diabo. Provém da carne. Provém do pecado. Provém da inveja. Provém da amargura. Do espírito faccioso. Não é de Deus. Tiago deixa claro aqui. A sabedoria que não é evidenciada, ou a sabedoria que não é evidenciada, ela não é sabedoria. É só conhecimento. É só entendimento, só erudição, só ciência. Porque na prática, ela não existe. E não é de Deus, tá? Não vem de Deus. A origem é o coração do homem, a origem é a vaidade, a origem é o orgulho, a origem é a soberba. A origem é a inveja. Agora, Tiago vai dizer qual é a sabedoria verdadeira. A sabedoria verdadeira é aquela que vem do alto e que nos conduz à prática de boas obras. Aquela que nos ensina a amar, aquela que nos ensina a ser bondoso, aquela que nos ensina a respeitar o próximo, aquela que nos ensina que tudo que vem de Deus é perfeito, é pura. Olha o que ele diz. Versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto de Deus é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é pura, porque ela não tem mistura, ela é perfeita, ela é clara, ela é transparente, ela é nítida, ela é perceptível, ela não tem adulteração, ela é santa, ela é pura, ela promove a paz, a sabedoria promove a paz, ela não promove guerra. Como é que eu posso chamar um homem extremamente inteligente como Hitler de sábio, se o que ele produziu foi guerra e não paz? Como é que eu poderia falar de Napoleão Bonaparte também? Como é que eu posso chamar esses homens de sábios, extremamente inteligentes? Sábios não,
Cheios de conhecimento, sim. Sábios, não, porque não promoveram paz, não foram pessoas bondosas. A prática deles, a conduta deles, as obras que eles produziram foram obras malignas, terrenas, invejosas, amargas, facciosas. Não é sabedoria, é só conhecimento. Eu não quero só ter conhecimento. Eu quero conhecimento, mas eu também quero aprender com Deus a aplicar todo esse conhecimento. Toda essa instrução sendo aplicada. É claro que isso é um processo, não é? Estalou o dedo, estou sábio. Não, é um processo, nós vamos aprendendo diariamente. É claro, recebendo a orientação da pessoa certa, não da minha carne, não das minhas vontades, não das ideologias do mundo, não dos sofismas humanos, mas sim da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nos instruir. É através da palavra de Deus, que guia a minha conduta, que guia o meu dia a dia, que eu vou ser um homem sábio de verdade, que eu vou aprender e vou aplicar todo esse conhecimento. É por isso que você vem no domingo na igreja. O que você vem fazer aqui? Ouvir a voz de Deus, ouvir a sabedoria de Deus, para quando você sair da igreja, você aplicar toda a sabedoria que você aprendeu aqui. De nada adianta você ser só ouvinte, como o próprio Tiago disse. Que religião é essa que você só ouve, mas não põe em prática aquilo que você ouviu? Você vê que ele está retomando todo o raciocínio do capítulo 1 e 2. Só que agora ele está sendo mais explícito, ele está explicando um pouco mais de detalhes, aquilo que ele já tinha dado um lampejo lá nos primeiros capítulos. A sabedoria verdadeira, ela vem do alto, e é dela que eu preciso. É dessa, porque sem ela, eu não consigo viver. Eu posso ter muito conhecimento, mas não vou ser sábio. Já dei aqui exemplos, vários exemplos. Um dia desse eu ouvi uma ilustração bem legal. A ilustração dizia assim, e uma mulher obesa entrou numa loja de roupas, e ela foi de arara por arara, procurando uma roupa que coubesse nela. Mas a recepcionista, a vendedora que estava lá, cristã, ela ficou olhando a mulher e ela sabia que no estoque não tinha nada que desse naquela mulher. Não tinha nada para o corpo dela. E ela olhou e viu a mulher cabisbaixa, passando, olhando de arara em arara. Ela falou assim, meu Deus do céu, não tenho nada no estoque para ela, não tenho nada aqui na loja, o que eu vou fazer? Meu Deus, me dá sabedoria para conduzir isso, eu não sei como eu vou fazer. E aí ela ficou olhando a mulher, e a mulher foi andando, daqui a pouco a mulher chegou perto dela e falou assim, poxa, não tem nada grande, né? Aí ela olhou para a mulher e falou assim, quem disse que não tem? Aí a mulher regalou, olhou, aí ela fez assim, ó, olha o tamanho desse abraço. Esticou o bração assim para ela e deu um abraço naquela mulher. Ela, nossa, ninguém nunca me abraçou com tanto carinho assim, como você me abraçou. Eu não encontrei o que eu procurava, mas encontrei muito mais do que eu queria. Sabedoria para lidar com as situações. A sabedoria dela trouxe o que para o coração daquela moça? Conforto, acalanto, trouxe paz para ela. Já falei de uma história de um grupo de cristãos sendo perseguidos em um país. Os soldados caminhavam, ou perseguiam os cristãos a cavalo, invadiam as casas. Eles não eram permitidos cultuar, andar com Bíblia na mão. Eles trocavam informações com pedaços de papel. E algumas vezes eles camuflavam o livro e as folhas da Bíblia para ninguém perceber. E aí uma menina um dia queria ir para o culto, queria encontrar com os irmãos dela no culto para adorar a Deus. E ela, com medo de ser encontrada pelos soldados no meio do caminho, ela começou a andar, falou assim, Deus vai me dar sabedoria, eu vou conseguir chegar lá. Aí de repente ela foi abordada com um amontoadozinho de textos bíblicos na bolsa, e de repente ela foi abordada por alguns soldados a cavalo. Disseram para ela, menina, onde é que você está indo? Aí ela, eu não posso mentir, sou crente, o que eu vou fazer? Imediatamente ela disse, me dá sabedoria. Aí menina, responde, para onde você está indo, o que você vai fazer? Ela, eu estou indo na casa dos meus irmãos. Ah,
fazer o quê na casa dos seus irmãos? O que você vai fazer na casa dos seus irmãos? Ah, porque tem uma reunião lá que o meu irmão mais velho, que é o irmão mais velho dela, meu irmão mais velho morreu e tem um testamento lá para a gente ler. Deixou um testamento para a gente ler. Ela, então tá bom, vai, pode ir. E ela foi para o culto, encontrou com os irmãos. O irmão mais velho estava lá, porque ele morreu, mas ressuscitou. E ela leu o testamento. Você viu que sabedoria que Deus dá? Essa sabedoria vem da onde, gente? Vem do alto. Essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica. Eu não posso dizer que esses homens extremamente inteligentes que só causaram guerra, caos e morte, eram sábios. Se eu for, é claro, dar razão ao conceito de sabedoria segundo o dicionário. Porque o conceito de sabedoria verdadeira é o conceito de sabedoria bíblico. É na Bíblia que encontramos a verdadeira sabedoria. É só aqui que nós encontramos. E na minha opinião, os livros, é claro que nós encontramos sabedoria em toda a Bíblia, mas quando você lê Provérbios, você lê Eclesiastes, você lê Salmos, a quantidade de informação de sabedoria para a nossa vida prática, ela é inumerável. Quando você lê Provérbios, por exemplo, talvez você não, eu quero que você entenda o que eu vou falar, preste atenção. Quando você lê Provérbios, o mesmo estilo literário de Provérbios é o mesmo estilo literário dos povos antigos, dos povos egípcios e também dos povos lá da Mesopotâmia. O mesmo estilo literário. E se você perceber, há mais de 30 versículos em Provérbios que foram retirados de textos de povos antigos, como textos egípcios e textos também lá da Mesopotâmia. A diferença é que Salomão pega um texto egípcio e ele, em cima desse texto, ele acrescenta um outro texto, colocando esse texto egípcio como inferior e o texto que foi adicionado como superior. Por exemplo, quando você lê lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase não é de Paulo. A frase não é de Paulo. Paulo, na verdade, ele está repetindo aquilo que os coríntios diziam. Os crentes de Coríntios diziam, não, nós somos livres, nós fomos libertos pelo Senhor, agora nós temos liberdade. Então, se eu sou livre, se a graça de Cristo me libertou, tudo me é lícito. E aí Paulo, para rebater, é como se Paulo olhasse para ele e dissesse assim, vocês dizem, tudo me é lícito, mas eu digo, nem tudo convém. Vocês dizem, tudo me é lícito, mas eu digo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você está entendendo? Paulo pega uma frase que era dita por eles, como um jargão, e ele diminui essa frase e coloca uma que supera ela. A mesma coisa acontece em alguns versículos de Provérbios. Por exemplo, você abrir comigo Provérbios capítulo 22, Provérbios 22, abre lá. Provérbios 22, versículo 22. Olha o que diz Provérbios 22, 22. Diz assim, não roubeis ao pobre. Já acharam aí? Diz assim, ó, não roubeis ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito. Esse é o versículo 22, vou reler. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito. Mas há um texto egípcio, de um egípcio chamado Amenemope, que diz assim, eu vou ler para você, olha a similaridade, diz assim, no capítulo 2, diz assim, acautela-te de roubar o pobre e oprimir os aflitos.
Não é a mesma coisa? Esse é o texto de Amenemope, diz: acautelai-vos de roubar o pobre e oprimir os aflitos. O texto de Provérbios diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles a porta o aflito. Salomão pega esse texto egípcio e usa. Só que agora ele vai fazer o que Paulo fez. Ele vai colocar esse texto egípcio em um patamar inferior e vai acrescentar o versículo 23. E olha o que ele diz no versículo 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam eles lhe tirará a vida. Então ele diz: vocês dizem isso aqui, mas vocês ficam só nisso, porque isso aqui é muito pobre. Isso aqui é muito pobre. Ele vai pegar toda essa sabedoria terrena, vai colocar no texto, e depois dessa sabedoria terrena ele vai acrescentar: de nada adianta essa sabedoria se não tem temor, porque o princípio da sabedoria é o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele vai contrapor, ele vai usar uma sabedoria humana, egípcia, e em contraponto a essa sabedoria, ele vai colocar acima dela a sabedoria de Deus, para mostrar que a sabedoria de Deus é superior a qualquer sabedoria do mundo, para deixar claro. E assim como os antigos egípcios, sumérios, todos eles utilizavam desses artifícios para educar a criança, um texto que você conhece muito em Provérbios é: ensina o teu filho o caminho que você deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Era comum usar esses textos para ensinar as crianças a formar o caráter da criança, transformar o seu ser. Era comum. A diferença é que agora, Salomão, no livro de Provérbios, ele vai deixar claro que toda essa sabedoria que é utilizada para educar, que é utilizada para formar o caráter, que é utilizada para mudar o ser da criança, do ser humano como um todo, não vale de nada se não tiver o temor de Deus, se ele não estiver baseado na palavra de Deus, se não tiver Deus como sustentador dessa sabedoria. A ideia aqui é tão profunda que, quando você lê os capítulos 7 e 8 de Provérbios, você vai ver que Salomão, ele tenta personificar a sabedoria. Ele transforma a sabedoria em uma pessoa. Eu vou ler já com você. Ele faz da sabedoria um ser, para que você olhe para ela e você entenda a sabedoria como uma pessoa. É como alguém que está ali diante de você. E ele também faz, no capítulo 7, a tolice personificada. Ele diz que a tolice também é uma pessoa, ele diz que a sabedoria também é uma pessoa. Você olha para Salomão, olha como Salomão é. Salomão jovem, faz aquele sacrifício, faz aqueles milhares de sacrifícios, e de repente, numa noite, Deus aparece para ele. E Deus diz para ele: Salomão, pede o que você quer que eu te dou. O que Salomão pede? Salomão pede o quê? Sabedoria. A palavra que você encontra no texto é sabedoria. Abre comigo lá, por favor. Vá comigo lá. 2 Crônicas, capítulo 1. Ou 1 Crônicas, capítulo 1. Deixa marcado em Tiago aí que a gente vai voltar, tá, gente? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 10. Olha que legal isso aqui. Versículo 7. Vou ler o versículo 7. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, o meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Olha o versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. O que Salomão pede aí? Hein? Diga comigo: sabedoria. A palavra sabedoria aqui, em hebraico, ela é
Levi Shomea. A palavra em hebraico de sabedoria é Levi Shomea, que quer dizer aquele que ouve. O que Salomão está pedindo para Deus não é uma mente brilhante. O que Salomão está pedindo para Deus não é conhecimento, não é ciência, não é inteligência. Sabe o que ele está pedindo a Deus? Ele está pedindo Levi Shomea, ou seja, Deus me dá um coração que ouve. Porque uma pessoa sábia de verdade é uma pessoa que sabe ouvir. A tradução desse texto, a explicação desse texto é muito mais clara em 1 Reis. Lê 1 Reis comigo. 1 Reis capítulo 3. Primeiro Reis, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7. Deus aparece para Salomão, e olha o que ele diz aqui: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. A mesma coisa que ele disse lá. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Olha o versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração. Entendeu o que é sabedoria aqui? Sabedoria é um coração que compreende. Sabedoria é um coração que ouve. Um coração pronto para ouvir. E se você encontrar em uma pessoa a qualidade de alguém que ouve, é uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia. Porque o tolo não ouve ninguém. O tolo, ele quer falar. E por que ele quer falar? Porque ele está em evidência, ele quer estar em evidência. Ele quer que a sua vontade prevaleça, ele quer que as suas ideias prevaleçam. Ele quer que aquilo que ele acha que sabe prevaleça. Por isso que ele só fala, e quando alguém vai falar, ele não deixa. Agora, o sábio não. O sábio é aquele que tem o lechomé, aquele que sabe ouvir, aquele que tem um coração pronto para ouvir, aquele que mesmo que ele tenha as suas convicções, as suas crenças, ele abre os ouvidos, abre o coração e diz, pode falar. É aquele que está disposto a ouvir. E ninguém consegue governar, no caso de Salomão, sem saber fazer o quê? Sem saber ouvir. Se ele não ouve, ele se torna um ditador, porque o que vale é o que ele manda. O que vale é o que ele decidiu. O que vale é o que ele estabeleceu. E isso não é sabedoria. Sabedoria você encontra em alguém que sabe ouvir. Alguém que tem o ouvido e o coração pronto para receber a informação, receber a mensagem. Eu discordo daquela ideia, falei de manhã isso aqui na escola, eu discordo daquela ideia de que religião, política e futebol não se discute. Eu falo, só não discute religião, política e futebol quem não é inteligente, e quem não sabe ouvir, e quem não é educado, porque quem é educado, senta para ouvir. Quem é educado, senta para debater. Quem é inteligente, tem argumento para debater, se senta para debater. É válido, todo debate é válido, contanto que seja feito por pessoas inteligentes e pessoas que sabem. É tão bom você sentar e ouvir o debate de pessoas inteligentes e que sabem ouvir. Pessoa que ouve para depois falar. Por isso que Tiago, ele ainda diz, é melhor você ouvir do que você falar. Ouça mais e fale menos. Talvez seja por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Está conseguindo compreender? A sabedoria se encontra no você sentar e ouvir. A pessoa que ouve é sábia. E aí Salomão, para deixar mais claro, capítulo 7, vamos ler. Provérbios capítulo 7, já estou terminando.
Provérbios capítulo 7. Ele vai personificar a tolice. Ele vai dar vida à tolice no capítulo 7. Ele vai falar o que é tolice, vai mostrar uma pessoa. Olha aqui o que ele diz. Filho meu, lembre-se que o intuito aqui é educar o filho, é fazer o filho crescer, o filho formar o caráter, mudar o seu ser. Ele diz, filho meu, guarda as minhas palavras, e conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei, como a menina dos teus olhos, ata aos dedos, escreves na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, diga à sabedoria, tu és minha. E ao entendimento, chama o teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha, da lisonjeira com palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era cárcere de juízo, prisioneiro do seu próprio juízo, prisioneiro do seu próprio entendimento, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Essa mulher estranha aqui, que ele está citando, não é uma mulher física, não é uma pessoa, não é uma mulher mesmo, ele está falando ele está personificando alguém, ele está tentando passar uma informação usando uma imagem, tá? Então preste atenção. Versículo 8, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e que seguiu o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com veste de prostituta, astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei, já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cínamo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Quem é que está fazendo o convite para o jovem? Quem é que está dizendo a cama está preparada? Com linho, aloés, vera, tudo perfumado, está tudo bonito, passei lá o desinfetante, minha casa está cheirosa. Ele está dizendo que essa mulher é uma prostituta, impura, uma mulher de pensamento maligno, perverso. E essa mulher está seduzindo esse rapaz. Só que essa mulher que está seduzindo esse rapaz, preparando a cama, seduzindo ele, beijando, acariciando, sendo lisonjeira, com palavras belas e bonitas, não é uma mulher fisicamente, ele está falando da tolice. Ele está falando da falsa sabedoria, que está tentando arrastar aquele jovem para o engano. É isso que ele está dizendo. E prova disso é o que ele diz no capítulo 8. Porque no capítulo 8 ele vai falar agora, vai personificar agora a sabedoria, assim como ele personificou a tolice aqui no capítulo 7. Olha o que ele diz no capítulo 8. Versículo 1. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria fala, gente. A sabedoria fala. Só que se a sabedoria fala e você não quer ouvir, como é que você vai ser sábio? Se você não está pronto para ouvir, como é que você vai aprender? Você já conversou com alguém que não ouve? Normalmente, quando eu estou conversando com alguém que não deixa eu falar, eu falo assim, peraí, Faustão. Porque o Faustão interrompe todo mundo, né? Faustão vai entrevistar alguém, põe lá o microfone. Não, mas você veio de onde? Aí eu vim, pô, louco, bicho. Começa, ele corta o cara e não deixa o cara falar. E aí eu estou conversando com alguém, começa a falar, ô Faustão, peraí, deixa eu terminar aqui o raciocínio, senão eu me perco. É ruim demais você conversar com alguém que não quer ouvir, gente. Às vezes a pessoa tem um problema de ansiedade, né? Ela quer falar, quer convencer. E aí, numa situação dessa, sabe o que eu faço? Quando eu percebo que não dá para falar,
que a pessoa só quer falar, eu tento não ouvir. Eu tento não ouvir, eu tento não falar. Eu tento ficar quieto, só ouvindo, deixa eu ouvir o que ela vai falar, porque quando ela fala, ela se entrega. Quando quer falar demais, ela tropeça nas palavras, aí inverte tudo, aí analisa o que você está falando. Para pensar no que você está falando. Você falou uma coisa lá atrás, agora está falando outra, você está se contradizendo. Deixa a pessoa falar e ela vai falar e vai se misturar e se embolar. Porque não quer ouvir. E quando você fala demais, você tropeça. Não foi isso que Tiago falou? Quando você fala demais, tentando mostrar ser sábio, na verdade você está sendo tolo. Um teólogo uma vez disse o seguinte: nunca discuta ou debata com um tolo. Nunca faça isso. Porque talvez quem está de fora não vai conseguir identificar a diferença de quem é sábio e quem é tolo. Porque os dois estão debatendo, os dois são tolos. Então nunca faça isso. A sabedoria fala. Mas será que você tem um coração pronto para ouvir? Será? Vamos lá. Não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, e está gritando. Olha como ela não só fala, ela grita. A vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Será que nós estamos dispostos a ouvir a sabedoria? A sabedoria do homem, ela é invejosa. A sabedoria terrena, ela é gananciosa. A sabedoria terrena, ela é demoníaca, ela é carnal, e ela não leva ninguém a lugar algum. Ensoberbece, se jacta, não presta para absolutamente nada, só para causar contenda, confusão, discórdia. Mas a sabedoria de Deus não. A sabedoria de Deus é pacífica, ela é pura, ela é bondosa, e ela fala, e ela diz: eu estou aqui, me revelando a vocês, e aquilo que eu falo é verdade, não é mentira. E aqueles que ouvem são pessoas que são justas, aqueles que ouvem são pessoas que aprendem, aqueles que dão ouvido à sabedoria são pessoas que crescem, são pessoas que conhecem a Deus, porque ouvem. Salomão personifica aqui a sabedoria, e quando nós lemos o Evangelho, a sabedoria se encarna. Agora nós podemos ver a sabedoria em pessoa. E quem é a sabedoria em pessoa? É Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso que para muitos ele é loucura, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Cristo é a personificação da própria sabedoria. Quer sabedoria do alto? Quer ser uma pessoa sábia, que sabe conduzir as coisas da sua vida, seja no seu casamento, seja no seu dia a dia, com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, na faculdade, no trabalho, na igreja, qualquer lugar que você estiver. Quer ser sábio, conduzir a sua vida com sabedoria? Abra os seus ouvidos e ouça a voz da própria sabedoria, que é Cristo. Ouça o Evangelho, ouça a palavra de Deus, dê crédito a ela, creia nela, e você vai ser salvo. E será uma pessoa sábia. De nada adianta eu falar: eu sou cristão, conheço o Senhor Jesus. A pessoa vai olhar e falar assim: pô, Jesus era sábio.
Muito sábio. Tanto é que outras religiões que não seguem os passos de Jesus, não seguem os mandamentos de Cristo, não recebem Ele como Salvador, essas pessoas olham para Cristo e reconhecem Cristo como um homem sábio. Se você olhar lá o povo árabe, o povo muçulmano, Jesus não é o Messias, mas eles têm Jesus como um grande profeta, um homem muito sábio. Nas outras religiões, em algumas delas, Jesus é sábio. Eles têm esse conceito de sabedoria em Jesus. E nós que dizemos ser servos de Cristo, que somos seguidores e discípulos de Cristo, que ouvimos a sua palavra, que lemos a sua palavra, falamos que temos sabedoria, mas quando essa sabedoria não é aplicada, o que as outras pessoas olham para a gente e dizem? Não são cristãos coisa nenhuma. Porque de nada adianta ir para a igreja todo domingo, ouvir a palavra, ler a Bíblia, mas a conduta deles não está de acordo com aquilo que eles pregam. Não está de acordo com aquilo que o mestre sábio deles ensina. Então, que sabedoria é essa? A nossa oração nessa manhã será exatamente essa: Senhor, que o meu coração seja um coração pronto para te ouvir. Porque eu quero ser sábio. Nós precisamos ser sábios, irmãos. Precisamos ter essa sabedoria. Se você leu, eu tenho um livro chamado Hanukkah. Esse livro chamado Hanukkah, eu já trouxe aqui na Escola de Silêncio. Esse livro ele fala de uma festa chamada Festa das Luzes, que aconteceu no século II a.C., no século II a.C., em Jerusalém, quando o imperador Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, entrou no templo, profanou o templo, sacrificou uma porca no altar e colocou uma águia lá, que é o símbolo do exército romano, que era o símbolo do exército, né? Colocou a águia lá, não foi a águia não, a águia quem colocou foram os romanos, estou confundindo. Sacrificou lá a porca, derramou o azeite que tinha lá separado no templo, fez uma bagunça no templo. E aí um homem chamado Judas Macabeu se rebelou, juntou lá um judeu com a família, guerrearam, conseguiram expulsar os inimigos e aí foram purificar o templo. E eles dizem que não tinha azeite, porque o que sustentava a lâmpada acesa era o azeite que tinha preparado especificamente para o templo. Mas todo esse azeite tinha sido perdido e só tinha um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite que, humanamente falando, daria para um dia só, algumas horas. Mas esse pouquinho de azeite, depois da expulsão dos inimigos, esse azeite durou 8 dias. 8 dias, então eles atribuíram ao milagre de Deus e fizeram a festa das luzes. Hanukkah é a festa das luzes. E essa festa ela ficou muito conhecida, não foi instituída por Deus, mas ela foi adotada, né, entre eles. E nesse livro conta a história da perseguição desse povo pelo exército de Antíoco Epifânio. E aí, o exército deles era tão terrível, tão maligno, que eles queriam fazer de tudo para prejudicar o povo judeu. De tudo. Eles não queriam que os judeus lessem a Torá, não orassem, eles queriam impedir a religião mesmo. Então eles diziam, a partir de agora vocês não podem mais ficar com a porta trancada para ler, para cultuar a Deus, vocês não podem. Se vocês não fizerem isso, se vocês trancarem a porta para ficar em casa cultuando a Deus, nós vamos matar vocês. E eles não se renderam, continuaram com a porta trancada. Aí sabe o que fizeram? Para não matar, eles mandaram arrancar as portas e os umbrais. Ou seja, a porta ficou aberta, não tem porta, é só um negocinho assim. Fala assim, vende os bois, vende tudo. Nós não queremos que vocês produzam mais. Ou melhor, vocês agora vão fazer a marca do império nos seus animais. Vocês vão marcar eles, porque se vocês marcarem, eles estão feridos, não pode fazer sacrifício, não pode vender, e se vocês forem vender, vocês vão ter que vender por um preço mais baixo, para prejudicar a economia, prejudicar a religião. Eles queriam, de fato, destruir aquele povo. Mas aquele povo conseguiu conduzir com sabedoria. Em um episódio desse de sabedoria, uma mulher perdeu os 7 filhos.
todos os 7 filhos morreram um a um na frente dela, do maior para o menor. E o pequenininho foi diante do imperador, o menorzinho, o último filho dela, foi diante do imperador. O imperador falou assim: olha, garotinho, se você se prostrar diante de mim, abandonar esse Deus, está vendo aqui o palácio, eu tenho tudo para dar para você. Pensando, vou enganar uma criança, vou enganar. Aí ele tentando persuadir a criança de negar a Deus. Depois a criança foi falar, a mãe ficou preocupada, né? O filho voltou para a mãe falou: meu filho, não nega. Aí disse assim: mãe, fica tranquila, eu não vou negar o nosso Deus. Aí ele voltou diante de Antíoco Epifânio, e aí? Quer salvar a sua vida e desfrutar de tudo que tem aqui? O menino olhar para ele e dizer assim: você acha que você vai conseguir me comprar? Menino, hein? 4, 5 anos de idade. Você acha que você vai conseguir me comprar ou me persuadir com essas palavras bonitinhas que você tem? Nada do que você me oferecer é maior do que aquilo que o meu Deus já me deu. Um menino cheio de sabedoria, desde que nasceu, instruído na palavra de Deus. Antíoco Epifânio fica desesperado, louco da vida, porque foi vencido por uma criança, mata o menino, e a mãe depois morre também. Mas antes de morrer, a mãe dele diz assim: quando eu chegar lá no céu, eu vou poder olhar para Abraão e falar assim: Abraão, você quase deu um filho para Deus, mas eu dei 7. É extraordinário o livro, é espetacular. Mas olha a sabedoria dessa criança para vencer aquele homem velho, que aparentemente, por causa das experiências da vida, teria sabedoria. Mas na verdade, sabedoria nenhuma. Porque sabedoria de fato só pode obter aquele que busca essa sabedoria em Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês vieram nessa manhã para ouvir a sabedoria de Deus, não a sabedoria do homem, porque é essa sabedoria que de fato importa para a nossa caminhada. E ela fala, tá? A sabedoria fala. E a sabedoria é a palavra de Deus. Sabedoria é o próprio Cristo que está instruindo você nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus. Queremos te agradecer pela instrução que o Senhor nos deu. Te agradecer por ter nos mostrado que só tem uma maneira de sermos sábios. É ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. E assim como Salomão fez naquele dia e disse: Senhor, me dá um coração pronto para ouvir. Nós pedimos ao Senhor, Deus, nos ajuda, muda o nosso coração e nos dá um coração pronto para ouvir. Ouvir a sua palavra, porque é ela que nos torna sábios. Sem a sua palavra, todo conhecimento, toda a sabedoria humana é vã, não presta para absolutamente nada. Pelo contrário, a sabedoria humana, ela produz orgulho, vaidade, soberba. A sabedoria, ela não significa inteligência, conhecimento, não, de maneira nenhuma. Toda a sabedoria, ela é encontrada única e exclusivamente no Senhor. E o princípio dessa sabedoria é o temor. Quando tememos o Senhor, assim nós aprendemos, porque passamos a não agir segundo a nossa vontade, a nossa consciência, mas agimos segundo os seus princípios e a sua vontade. Ó Deus, nos dá nessa manhã um coração para ouvir, pronto para ouvir e compreender, que diante das circunstâncias da nossa vida, do nosso dia a dia, nós saibamos nos portar com sabedoria, como Cristo nos ensina na sua palavra, como Cristo se comportou. Todas as vezes que ele era arguido, que ele era questionado, ele respondia e respondia com sabedoria. E essa sabedoria do Senhor Jesus confundia a mente daqueles falsos intelectuais, daqueles supostos sábios que conheciam da letra, mas não aplicavam essa letra. Jesus respondia com sabedoria e impactava todos aqueles que o ouviam. E que dos nossos lábios, Senhor, flua essa sabedoria e que possamos impactar a vida de outras pessoas, não só através daquilo que nós falamos,
mas da prática e da evidência daquilo que nós falamos e ensinamos. Ajuda a tua igreja a ser sábia. Ajuda a tua igreja a colocar em prática aquilo que aprendeu. Não adianta nada falarmos que sabemos, que conhecemos, mas não aplicamos e não praticamos aquilo que sabemos. Pai, nessa manhã nós te pedimos, nos ajuda, nos dá sabedoria, para que em nós o seu nome seja glorificado, para que em nós o seu nome seja exaltado. Dá sabedoria para o teu povo, para a glória do teu nome. Nós oramos nessa manhã em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.